E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai falar de cinema, né? E essa semana eu assisti ao filme Gladiador 2 no cinema, né? E como eu tinha feito uma resenha do primeiro filme, eu achei que seria legal fazer desse segundo também, até para fechar o ciclo, né? Você pode ter acesso à resenha do primeiro filme na playlist cinema aqui do canal, né? Você entra lá no canal, tem a playlist cinema. Eu devo ter feito há uns 8, 9 meses atrás, muito antes da estreia do Gladiador 2, né? Então, assim, de antemão, eu não gostei do filme, eu tenho críticas muito severas ao filme, e fica até o final do vídeo para descobrir por quê, né? O vídeo vai ser dividido em duas partes, né? Em primeiro, o que o filme teve de bom, e a segunda parte, o que o filme teve de ruim, que é a principal, né? Eu gostaria de deixar isso registrado, né? E antes de qualquer coisa, eu tenho visto algumas resenhas de filmes históricos, né, que os críticos dizem que um filme histórico não tem compromisso, não é para ter, não tem obrigação de ter compromisso com a história, né, com a veracidade dos fatos. O principal é ser um grande filme, né? Eu discordo, eu acho que quanto mais um filme estiver perto da história, melhor será o filme, né? E não discordo por questões de preciosidade técnica, né? Porque eu acho que nada é mais fascinante do que a própria história, né? E justamente esse assunto eu tenho um exemplo aqui, a minissérie Roma de 2005, 2006, uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida e foi a reprodução mais fantástica que eu vi dessa época, né? Um dos roteiristas dessa série foi o historiador Tom Holland, né? Que escreveu o livro Rubicão, escreveu o livro Pérsia, a história do. Eu tenho um livro aí para resenhar, né? Dele também. Então, essa série aqui ela foi extremamente precisa historicamente e eu acho que não perdeu nada como filme, né? Como série, né? Pelo contrário, só ganhou, né? Porque a história é muito mais fascinante do que qualquer reprodução, qualquer imitação. Então, quando o filme foge muito da história, na minha opinião, como filme mesmo, ele só tem a perder. Mas as minhas críticas a esse filme, elas vão muito além do que as suas imprecisões históricas, né? São críticas como filme mesmo. E então vamos lá, né? Vamos ficar até o final do vídeo, você vai descobrir o porquê que eu achei esse filme tão ruim, né? Então vamos começar pelas partes boas, né? Que sempre tem, ainda mais sendo um filme histórico, né? Então, em primeiro lugar, o que o filme tem de bom é o que todo filme histórico tem, uma reconstrução visual fantástica daquela época, né? O filme começa logo com a encenação de uma batalha épica, né? Um ataque anfíbio das galés romanas à cidade de Numídia, né? As muralhas ali à beira do mar, e você vê em ação as galés, as máquinas de guerra romanas, né? As torres de assalto. Então tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana e com certeza é o que o filme tem de melhor, né? E a encenação das batalhas do Coliseu também são fantásticas, né? Na resenha do primeiro filme, se você observar, eu falei que as batalhas que existiam no Coliseu, em termos de exotismo, né, de espetacularidade, elas transcendiam o que foi mostrado no filme, né? E nesse filme ele mostra mais algumas dimensões dessas batalhas, né? Que é muito legal, né? Porque os mestres dos jogos, né, romanos, os caras que bolavam os espetáculos, tinham uma criatividade incrível. E as encenações, as batalhas nos coliseus, elas serviam para mostrar a extensão e o exotismo do Império Romano. Então, viam feras dos quatro cantos do Império, guerreiros dos quatro cantos do Império, técnicas de luta também dos quatro cantos. O objetivo também era mostrar a vastidão do Império Romano. Então, eram shows assim, muito exóticos, né? Uma coisa fantástica, que só agora o cinema começa a mostrar, né? Mas ainda muito timidamente, o que realmente era. Esse segundo filme já mostra mais que o primeiro. Então, você tem lá a encenação de algumas batalhas, né, no Coliseu, com destaque para a naumaquia, né? Naumaquia do grego é batalha naval, os romanos faziam isso em lagos e no Coliseu também, eventualmente, em ocasiões especiais, eles enchiam o Coliseu d'água, numa proeza de engenharia incrível, e encenavam batalhas navais, né? E isso realmente o filme mostrou muito bem. Inclusive, eles colocaram os tubarões na água lá, que não existem provas de que tiveram tubarões nessas batalhas,
Mas eu achei muito legal, porque por que não? Poderiam ter tido sim, né? O difícil era botar água no Coliseu, botar um tubarão lá dentro era o mais fácil, né? Uma nação de pescadores ali à beira do Mediterrâneo, capturar alguns tubarões e botar lá dentro era a parte mais fácil. Então poderia sim ter acontecido, e conhecendo a criatividade dos mestres de jogos romanos, provavelmente era mais ou menos assim mesmo, né? Então, cenas épicas, né? Isso é o que o filme tem de melhor, né? A reconstrução das batalhas e das lutas no Coliseu e do próprio Coliseu, né? Então, esse é o principal destaque do filme, né? Outra observação positiva que eu gostaria de fazer esse filme é o seguinte: ele está refletindo o momento político e cultural que a América, Estados Unidos da América, está passando agora, né? Um momento meio que de rompimento com a cultura woke, né? Então você pega nesse filme, por exemplo, o principal vilão do filme é um estrangeiro de uma minoria étnica que ascende ao poder de Roma, né? E é um vilão assim terrível. Então esse roteiro há 10 anos atrás seria bastante improvável de ser aprovado, né? Até porque o poder vigente na época, representado pelo presidente Barack Obama, as condições do presidente eram muito, tinha muito em comum com as condições do vilão do filme, né? Inclusive o Denzel Washington, inclusive, parece muito com o Barack Obama, fisicamente, né? Então, assim, esse filme é meio que disruptivo em relação à cultura woke, o que é uma coisa muito positiva, na minha opinião, graças a Deus. Então, é outra coisa positiva a ser falada desse filme, né? E eu não consigo me lembrar de mais nada, né? As cenas de ação, mais ou menos, já está no espectro aí das encenações históricas, né? Então vamos para o principal. O porquê que eu não gostei? Por que que eu achei esse filme tão ruim? Em primeiro lugar, sim, por causa de algumas imprecisões históricas que tornaram o filme patético, patético. Então, na primeira cena de batalha, né, o assalto anfíbio lá das galés romanas à cidade de Numídia, você vê o comandante das tropas, né, representado pelo ator Pedro Pascal, correndo na frente das tropas, sem nenhuma proteção, sem escudo, sem capacete, engajando o inimigo na frente das tropas, com a cara limpa, com a mão limpa, com a espada. Isso não existia, cara. Isso é uma estupidez militar assim, tão grande que torna o filme patético, né? Se você quiser mais explicações sobre como funcionavam as batalhas romanas, vejam a minha primeira resenha do primeiro filme, né? Na playlist cinema aí, do primeiro filme Gladiador. Que lá eu explico direitinho, né? Ou então aqui na série Roma, mostra direitinho como funcionavam as batalhas romanas. Esse negócio do comandante geral da tropa, um general romano, sair na frente da tropa sem escudo, sem capacete, engajando o inimigo, é uma coisa meio que patética. Para mim, estragou a credibilidade do personagem dele, só essa primeira cena durante o filme todo, né? Então as cenas de luta também, em geral, do filme todo, patéticas, né? Quem tem um mínimo conhecimento do que é violência, parece uma dança, assim, muito mal feita. Não, não gostei de jeito nenhum, né? Mas o principal mesmo foi o seguinte: os movimentos políticos mostrados no filme, né, são muito inverossímeis, cara, muito patéticos. Então, assim, naquela esfera de poder lá, o nível de conspiração, de trairagem, de inescrupulosidade era o nível máximo, né? Tanto que o imperador Caracalla realmente matou o irmão dele na vida real, né? Exatamente como mostra o filme. Mas, mas era uma coisa velada, uma coisa sutil, uma coisa dissimulada, né? Não era o cara pegar a filha do imperador Marco Aurélio e botar ela amarrada no meio do Coliseu, com os gladiadores defendendo. É uma palhaçada. A guarda pretoriana apontando flechas para a população que estava assistindo o espetáculo no Coliseu. Então é uma coisa muito tosca, muito primitiva, muito patética, né? Não era assim que as coisas funcionavam no Império Romano, né? Tudo tem razões políticas. O Coliseu foi criado por razões políticas, né? Para agradar o povo. Então qual é o sentido de fazer um espetáculo com a guarda pretoriana e de arcos retesados apontando flecha, ameaçando a população no espetáculo? Era melhor nem ter construído, pô. Então esses movimentos políticos mostrados de uma forma extremamente tosca tornou o filme muito inverossímil, né? Muito patético, não chega nem perto do primeiro filme, né? Então até aqui eu critiquei as imprecisões históricas do filme, né? Mas como o filme também, ele tem falhas muito sérias na minha opinião, né? E uma delas é o elenco, né? O elenco do primeiro filme, Gladiador, é um dos pontos fortes do filme, né? É um elenco lendário. Você tem o Richard Harris no papel do Imperador Marco Aurélio, o Oliver Reed no papel do Próximo, né? Duas atuações assim lendárias, né?
Você tem o Joaquin Phoenix no papel do vilão, do Commodus, e o Russell Crowe, fantástico no papel do General Máximo, né? Passa-se uma virilidade natural muito grande, né? Então, o Russell Crowe é um cara que de uma estirpe de atores que passa uma virilidade muito grande na tela. Isso não é tão fácil, né? Os atores que têm essa mesma característica, tipo das antigas, o Charles Bronson, né? O John Wayne, o Clint Eastwood, né? Mais recentemente o Tom Hardy. E o Russell Crowe tem isso muito, muito forte, transmite isso muito bem na tela. E o ator que foi escolhido para fazer o filho dele agora nessa continuação, o cara simplesmente não convence, né? Paul Mescal, né? Um cara grandão, musculosão, mas que simplesmente não convence, né? Parece mais aqueles playboy de barbinha que fica tomando taquera na balada para não engordar, né? Inclusive tem uma cena no primeiro filme que o Maximus, o Russell Crowe, pega uma espada em cada mão, cruza e corta a cabeça de um inimigo. E eles replicam essa cena no segundo filme, exatamente a mesma cena no segundo filme. Que simplesmente não convence, né? O Paul Mescal até faz uma caretinha ali para parecer mal, mas não convence a cena. Então o cara é muito, muito fraco, né? Se junta isso com as cenas de luta completamente verossímeis e o filme não convence, né? O Pedro Pascal até poderia fazer o General Romano de uma forma convincente, que ele é um excelente ator, tem o porte para isso, mas aquela cena dele correndo na frente das tropas de cara limpa já quebrou a credibilidade dele pro filme todo, na minha opinião, né? Então, assim, do elenco só se salva o Denzel Washington, um ator super consagrado, vencedor de Oscar já. Então, o Denzel Washington realmente foi o ponto forte do elenco, né? A Connie Nielsen é o elo de ligação entre os dois filmes, né? A personagem em comum entre os dois filmes, elo de ligação. Dos personagens principais é a única, né? Tirando aquele velho senador que aparece brevemente. E ela tá do mesmo jeito que estava no primeiro filme, né? Um personagem de apoio e nada mais, né? Já o Denzel Washington tem sim uma atuação muito bacana, muito convincente, né? Do Magnus, um personagem que realmente existiu, que transitou pelas esferas romanas e foi assassinado sim na vida real, né? Mas ninguém sabe ao certo o nível de intriga e de conspiração que ele participou. Mas esse filme coloca como tendo participado de conspirações ao nível máximo, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Filmes históricos, eles precisam sim ter uma certa liberdade poética, desde que não torne o filme inverossímil e patético, que foi o que aconteceu agora, né? E fora o problema do elenco, né? Se você partir da premissa que o elenco é uma das principais bases de fundação de um filme, né? Esse filme foi alicerçado em fundações muito frágeis, né? Então, o filme eu não gostei. Acredito que daqui a 10, 20 anos esse filme vai ser apenas uma nota de rodapé. Não vai ser um filme icônico de Hollywood como o primeiro Gladiador, né? Que é um clássico recente, mas está imortalizado, né? Eu, apesar das inconsistências históricas do primeiro filme, eu sou muito fã, tem um DVD, tem um Blu-ray. Esse eu já não gostei, não achei legal, né? Até como entretenimento eu achei tedioso, né? Porque achei o filme patético, né? E é isso, pessoal. Eu queria deixar registrado aqui essas impressões, né? Fique ligado aí no canal, não perca a resenha do primeiro filme, Gladiador, que tem muito mais informações históricas, ela está na playlist cinema aí do nosso canal. E eu vou colocando ponto final nessa resenha, fique ligado no canal que tem muita coisa já saindo por aí. Um abraço, pessoal. Obrigado.